Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda e hoje nós vamos para a aula número 12, aula de teatro, aula onde nós vamos continuar o bate-papo sobre linguagens teatrais. Então, é um assunto muito importante para você conhecer quais são essas linguagens, para que serve e como se utilizar da melhor maneira dentro do palco, né? No momento de criação, no momento onde você está interpretando os seus personagens. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhada lá, que tem coisas muito importantes para você, tá bom? Bom, nós falamos já sobre a fala, né? O quanto é importante a gente utilizar da melhor maneira, de uma forma clara, de uma forma que todo o público possa entender o que você está querendo dizer, né? Depois nós falamos sobre o gesto, né? O que é o gesto? O que pode ser trazido e pode ser entendido como gesto. Tudo isso a gente fala na aula número 11, que é a aula anterior. Hoje nós vamos continuar então falando sobre o movimento, né? O movimento também faz parte da linguagem do teatro, né? Mas Débora, gesto e movimento não é a mesma coisa? Quando eu falo de gesto, gestos são aqueles pequenos movimentos, né? Então, tipo, as mãos, aqueles movimentos menores. O movimento já é o todo, já é aquele processo onde a gente vai fazer o caminhar, as entradas, as saídas, né? O escrever uma carta, são algo mais, algo maior, tá? Bom, então os movimentos são fundamentais, são aqueles que devem acontecer, né? Então, um exemplo, por exemplo, né, uma peça onde tem uma guerra, né? Tiro, entradas e saídas, né? Aquela movimentação toda de pessoas na guerra, né? Entradas de canhões, né? Tô visualizando um espetáculo de guerra mesmo, né? Então, é como se fosse uma dança, né? A gente fala muito isso, que os movimentos fazem parte de uma dança. E quando a gente vai ensaiar, a gente tem nítido isso, de como a gente ensaia como numa coreografia cada passo que o ator vai fazer. Então, primeiro eu saio, depois outra pessoa entra e a gente faz esse jogo tanto dentro quanto fora da coxia, né? E todo movimento, gente, ele deve ter um objetivo. Isso é importante, né? Da mesma forma que eu falei na outra aula sobre o gesto, que o gesto ele precisa vir a partir do personagem, que precisa ter essa diferença da coxia com a plateia, ator e personagem. A mesma coisa, o gesto daqui é do ator, o gesto daqui é do personagem. Esquece o daqui, né? O movimento ele tem que vir também do personagem, ele tem que vir também com objetivo. Eu não posso chegar no palco e por algum motivo inventar qualquer coisa fora do que eu imaginei nos ensaios, né? É claro, né, que quando às vezes a gente precisa improvisar, a gente acaba fazendo movimentos diferentes. Mas, pensando numa ótica onde a gente estuda, onde a gente ensaia, onde a gente precisa seguir aquela regrinha, porque todos ao nosso redor estão esperando que você faça aquilo. Se você muda porque acha que é melhor mudar naquele momento, por qualquer coisa, você pode prejudicar os seus companheiros, né? E também o sonoplasta que está te assistindo, que está dependendo do seu movimento para subir a luz, do sonoplasta, não, desculpa, do iluminador que está dependendo, né, da luz, o sonoplasta que precisa do seu determinado movimento para trazer aquela música. Então você mexe com todo um espetáculo. Então ele precisa vir com objetivo e você só pode mexer improvisando, lembrando que você tem todo um manancial de coisas para trazer e pensar na hora, né, para não prejudicar. Então, assim, quando a gente fala de objetivo, é pegar com objetivo, é pegar as coisas com clareza. Então, eu vou escrever uma carta, então eu preciso pegar uma caneta e escrever aquela carta, né? Eu tenho um objetivo, não é nada perdido, nada é solto, nada. Tudo tem um objetivo, um porquê, né? O como, onde, porquê, para onde vamos. Nós estudamos muito isso. Gente, tudo isso
é um bate-papo para vocês entenderem. Nossa, mas que chato! Nossa, quanta coisa! Nossa, nossa, nossa! Por quê? Porque quando a gente vê o espetáculo pronto, a gente acha que é, nossa, mas que lindo, é uma brincadeira, é gostoso, a gente brinca e é gostoso, mas tem muita técnica que o ator não pode deixar de pensar. Existe muito trabalho teórico, muito trabalho de ensaio também prático, fora dessa brincadeira também, sabe? Por quê? Porque é algo sério, é algo que a gente leva a sério, é algo que a gente precisa estar focado para trazer um trabalho bonito, um trabalho claro, né? Então, não é fácil interpretar, não é fácil, é um trabalho árduo, um trabalho gostoso, mais difícil, e existe muitas nuances para a gente entender e conhecer para trazer os nossos personagens, tá? Bom, vamos lá, continuando. Expressão corporal. Nossa, Débora, mas a gente tá falando gesto, movimento, tudo a mesma coisa. Só que vocês percebem a diferença de cada um, né? Bom, é necessário e imprescindível saber como utilizar o corpo. Lembra da fala que a gente falou na aula anterior? Que a fala a gente também precisa, né? A gente precisa conhecer a nossa voz, né? Um profundo processo de autoconhecimento. Então a gente precisa entender como ela vem. Isso a gente só conhece mesmo de verdade no teatro, porque a gente se utiliza de técnicas para poder trazer ela, né? O corpo é a mesma coisa. A gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa conhecer as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. A gente precisa também de exercícios e técnicas para trazer o nosso corpo inteiro, da forma até o ponto onde a gente consegue. E aí também é um processo de autoconhecimento, também é um processo de conhecimento desse corpo para o palco, tá? No cotidiano, não temos o costume de usar o corpo bem expressivo, preparado, mas no palco é fundamental. Então, olha só, que é a mesma coisa da fala, né? No cotidiano a gente acorda, malemar a gente dá uma espreguiçadinha assim para falar oi pro dia e já vai começando a fazer as tarefas do dia a dia, não é isso? Pois é. No palco, né, no teatro, a gente tem o hábito de todo dia, antes dos ensaios, antes dos exercícios, né, e das aulas, a gente costuma fazer exercícios de voz e corpo, né? Então a gente alonga, a gente faz exercícios, a gente acorda o corpo, a gente prepara esse corpo, a gente aquece esse corpo. Então assim, a gente tem uma rotina de exercícios antes de começar os ensaios e a preparação. Então, olha quanta coisa. Então, nesse caminho que, nossa, mas hoje estou com uma preguiça de fazer um alongamento, a gente vai descobrindo coisas do nosso corpo, né? Esse hábito vai trazendo um corpo novo, um corpo diferente, um corpo fora cotidiano, um corpo para interpretação, tá? Então, se você quer conhecer melhor o seu corpo, para você trazer isso para os seus personagens, é muito importante você manter uma rotina de alongamento, de exercícios, para você sentir esse corpo, né? Para você sentir esse como é o seu corpo, o que você pode fazer com eles, né? Ele também faz parte das linguagens do teatro. Bom, quando subimos ao palco, tudo fica em evidência, e as imperfeições aparecem, né? Então, as imperfeições que eu falo é aquilo que não tá trabalhado direito. Lembra que eu falei que o palco ele é uma lupa, né? Você sobe, tudo é visto. Mesmo aquilo que talvez você queira esconder é visto, não tem jeito. Então, olha como é importante, né? As imperfeições que eu falo são coisinhas que dá errado. Sabe aquelas coisinhas que dão errado? Aquele movimento que deu errado? Então, tudo precisa ser muito bem trabalhado. Lógico que nada vai sair perfeito, mas a gente tem que pelo menos chegar ao ponto. A gente tem que tentar chegar. O objetivo é chegar nisso, para que fique limpo, fique um espetáculo bonito, né? E que fica tão limpo e tão bonito e tão organizado que se houver algum erro, talvez o público nem perceba. Nossa, você errou, eu não senti, não vi, não percebi,
né? E isso é o encantamento de uma verdade com o seu personagem, né? Quando você se utiliza de suas linguagens de uma forma verdadeira e aquilo transforma, aquilo traz uma verdade, né? Uma sensação de que, uau, que legal, parece que é tudo verdadeiro aquilo, né? Porque você está trazendo a verdade. Bom, treino expressivo para o corpo. Aí a gente precisa falar dos treinos. Tá, mas quais são os treinos? É só alongamento, professora? Não. Você pode fazer ginástica, né? Lógico, alongamento sempre, mas ginástica, dança, acrobacia, esgrima. Quem não sabe, esgrima é aquele esporte, né? Que tem a espada, onde tem até uma máscara, assim, né? Postura, a esgrima ela é muito boa para postura, né? Isso também é um ponto muito importante. A gente não senta direito, a gente não tem o costume de colocar a nossa coluna de uma forma correta. Então, os exercícios de postura, a dança, né? Todos esses trabalhos, alongamento, traz uma postura melhor, traz uma postura mais grandiosa para o palco. Então, tudo isso é um perfeito controle do seu corpo. Porque quando você está lá no palco, você está se utilizando de todas essas técnicas, vai ter um determinado momento que você vai sentir que alguma coisa ali, olha, esse corpo aqui, eu posso sustentar mais esse corpo aqui. Porque nem sempre os movimentos você vai fazer ali de pé, parada, plantada, e tá tudo certo. Às vezes você vai ter que estar num movimento, numa posição meio desconfortável, ajoelhada, sentada. Como que funciona? Você vai ter que passar 20 minutos naquela posição. E aí? Então, é importante e fundamental o ensaio, o aproveitamento ao máximo do que você pode dar naquele corpo, e isso é só com exercícios, técnicas e profundo autoconhecimento do seu corpo e da sua voz. Bom, gente, ainda não terminei, ainda tem mais 3 pontos para falar sobre as linguagens do teatro, e para não ficar muito grande esse vídeo, nós vamos para o próximo. Então, continua com a gente que na aula número 13, a nossa próxima aula é a Linguagens do Teatro, parte 3. Obrigada, gente, e até a próxima.